A paz do Senhor Jesus, que me leva a falar com todos vocês, é uma palavra que Deus colocou no meu coração. Eu quero agradecer humildemente as orações que todos vocês estão fazendo em favor da minha filha, Joyce. Isso inclui Joyce Alaide, tá bom? Nas orações de vocês. E nós temos que orar uns pelos outros. E orem em favor da minha família, em favor da minha vida. Nós que somos mensageiros, pregadores da palavra de Deus, né? Somos atalaias. Nós fomos chamados para avisar os moradores da terra sobre o grande perigo que está se aproximando, né? A grande destruição, o inimigo, ele está se aproximando. Nós vemos dentro do seio da família, nós vemos no meio de comunicação, né? O inimigo se aproximando. E a juventude cada dia pior. Nós vemos as guerras, rumores de guerra, fome, o desemprego, o inimigo se aproximando. As profecias se cumprindo na palavra de Deus, que os céus e a terra passarão, mas as palavras do Senhor não hão de passar. E eu quero trazer uma palavra, uma reflexão, um homem chamado Ezequias. Ezequias era um rei, um servo de Deus, um líder de um povo, e ele era temente a Deus. E Ezequias fez tantas obras boas, foi um bom governo, cuidava do povo. Criou, reformou o templo, ele trouxe algo importante que ajudou a população. Restaurou o templo, ele instituiu a Páscoa, ele reformou cidade, ele criou redutos de águas. Então ele foi um rei, mas um rei consciente, temente a Deus. E ele ficou doente. Ficou doente e ele buscou os recursos humanos, os médicos da sua época, né? E ele não conseguiu a cura. Ele estava desenganado. A chaga era mortal. Ele foi acometido de uma chaga mortal. Somente o milagre poderia trazer alegria para Ezequias. E eu quero trazer aqui em Isaías capítulo 38. Queria que você pegasse a palavra de Deus, a Bíblia. Serei breve, rapidinho, fazer um breve comentário da palavra de Deus. Queria que você atentasse. Está dizendo aqui, ó. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, ou seja, ele estava desenganado. Para a medicina terrena, não havia nenhuma possibilidade dele ser curado. E veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e diz: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então Isaías recebeu uma mensagem. Isaías era um profeta, tá? Filho de Amós.
e foi lá no Palácio Real, na casa onde Ezequias morava. Ezequias estava acamado, doente, e a mensagem era dura, uma mensagem de morte, de sentença. E Deus usou ali, deu a palavra para o profeta, dizendo que para Ezequias colocar sua casa em ordem, porque aquela doença não tinha cura. Deus decretou a morte de Ezequias e mandou ele colocar as coisas em ordem, porque Deus estava preparando ele para levá-lo. E no versículo 2 diz assim: então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Isso depois que ele recebeu aquela mensagem do profeta Isaías, que diz: Senhor, lembra-te, peço de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo, quer dizer, muito. Então Ezequias ali, ele se derramou na presença de Deus. E o primeiro ponto que eu quero destacar aqui nessa mensagem é a oração. Como você se apresenta diante de Deus para orar. A oração de Ezequias foi tão sincera, foi tão pura, que ela moveu o pensamento de Deus. Deus mudou. A oração de Ezequias fez com que Deus mudasse a sua sentença. Deus deu mais outra oportunidade para Ezequias. Porque Ezequias, quando orou, ele pediu a Deus para lembrar que ele andou em retidão nos seus caminhos. E só fez aquilo que era reto, ou seja, aquilo que agradava a Deus. Os feitos. Então, Ezequias foi um bom rei. Ele foi um servo de Deus. E Deus, ele parou, refletiu e chamou de volta o profeta Isaías. E aqui do versículo 3 diz assim: então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias, ele diz, que foi que aqueles... Não, versículo 4. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e dize a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração, olha só, e vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Então, Ezequias ali, primeiro recebeu uma sentença de morte. E agora Ezequias estava recebendo, sabe o quê? 15 anos de vida através de uma oração sincera. Deus ouviu a oração de Ezequias, Deus viu as suas lágrimas. Aí Deus chamou o profeta Isaías. O profeta Isaías ainda estava no pátio se dirigindo para ir embora. E Deus mandou o profeta retornar e avisar Ezequias com uma nova mensagem. E Ezequias recebeu aquela mensagem. 15 anos a mais. Já estava decretado para ele morrer. E através da sua oração, Deus acrescentou mais 15 anos de vida para Ezequias. Porque Deus, ele ouviu a oração de Ezequias. Viu as lágrimas de Ezequias, que chorou muitas lágrimas. Então, quando você ora, quando você é sincero, quando você ora com sinceridade, Deus, ele abre um parêntese, ele abre uma aspa. Deus ali abriu um parêntese
Deus abriu um parêntese. Deus abriu uma aspa e disse, Isaías, volta lá. Fala para Ezequias que eu ouvi a oração dele. Eu vi as lágrimas dele. E fala para ele que eu vou acrescentar na vida dele 15 anos de vida. Ele vai viver mais 15 anos. Eu não sei como é que está a sua situação, mas Deus quer que você ore. Nunca dependa da oração de ninguém. Você tem liberdade para falar com Deus. Você tem liberdade. Eu não sei a luta que você está passando, eu não sei a dor, eu não sei o teu sofrimento, não conheço a sua vida. Talvez você está no hospital, lá no presídio, você está desempregado, está sendo humilhado. Eu não sei como é que está a sua vida, mas Deus quer ouvir a sua oração. Deus quer que você fale com Ele. Nós temos essa liberdade. O véu do templo se rasgou. Você não depende mais de pessoas para orar por você. Dobra seu joelho onde você estiver. Entra no seu quarto. Fala com Deus. Isso. Fala com Deus. Abra seu coração. Abra seu coração. Como está seu casamento? Fala com Deus. Eu estou doente. Isso. Clama. A Bíblia diz, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabem. O que é clamor? Clamor é aquela dor, aquele sofrimento por dentro. O que Ezequias fez foi o clamor. Ezequias estava doente, sofrendo, uma crise, uma depressão, uma angústia, estava angustiado. E ali Ezequias precisava de quê? Do milagre. Então a oração, ela é fundamental. Deus ouve a sua oração. Deus ouve o seu clamor. Deus vê as suas lágrimas. Deus sabe o que você está passando. Deus sabe que você está sendo humilhado. Deus sabe. Deus sabe tudo. Deus conhece tudo. Deus conhece a nossa vida. O teu problema Deus conhece. Mas Deus quer te ouvir. Deus ouviu o quê? A oração de Ezequias. Deus viu as lágrimas de Ezequias. E Deus trouxe o quê? A resposta. Quando você ora, Deus ouve. Quando você chora, Deus vê. E Ele traz a solução. Ezequias orou e a oração dele não foi em vão. Ele orou, sabe onde? Em cima da sua própria cama, do seu leito. Virou-se para a parede, como se ele estivesse colocando a boca no pó. Ele botou o rosto na parede e começou a orar, começou a chorar, pedir para Deus lembrar dos feitos dele, que ele andou em sinceridade, em retidão. A oração de Ezequias foi uma oração pura, uma oração verdadeira. E aqui, e Deus ainda prometeu de guardar a cidade, guardar a vida de Ezequias do inimigo que invadia sempre Jerusalém, que era o rei da Síria. Quando ele entrava, invadia a cidade, ele matava, levava os gados, destruía as lavouras, as plantações. E Deus ali estava prometendo para Ezequias que, através da oração dele sincera, Deus não ia permitir que o rei da Síria entrasse na cidade e invadisse. Deus não ia permitir que aquela cidade fosse destruída. E Deus fez um milagre sobrenatural. Ele parou o tempo. Parou o tempo. Parou o relógio. Ele voltou o relógio para mostrar que ele é Deus.
O que ele pensa, ele faz. Ele é soberano. Ele faz tudo o que lhe apraz. Então, não se desespere. Tá? Teu problema é grande? Entrega para Deus. Fale com o Senhor. Deixa Ele operar na sua vida. Faça como Ezequias, o crente Ezequias. Siga o exemplo. Ezequias recebeu a vitória. Ele não foi batendo de porta em porta. Não. Ele fez a parte dele. Ele orou. Ele clamou. E ele buscou a Deus. E Deus respondeu. Deus conhece a minha necessidade. Deus sabe o que eu preciso. Deus sabe o que é melhor para mim. E Deus, Ele vai nos abençoar. Tá? Nos abençoar. Ele vai acrescentar aquilo que é a minha necessidade que ela está precisando. Por isso que a Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que é as demais coisas? É o trabalho, é a saúde, é a sua casa, é a sua família, é a sua roupa. Tudo que você precisa, isso é as demais coisas. Está falando de coisas materiais. Tá? Saúde física, saúde emocional, uma família abençoada. Você na presença de Deus, você tem tudo isso. Mas primeiro, a vontade de Deus. Não troque a vontade de Deus por coisas passageiras deste mundo. Tá bom? Jesus falou: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Está passando luta no trabalho? Deus é contigo. Deus, ele se responsabiliza em tomar as nossas guerras, as nossas lutas, as nossas pelejas. Entrega para Deus, em oração. A maior arma do crente é a oração. Não bate boca, não discute. Se alguém apontou o dedo para você, te ameaçou, você tem uma arma poderosa, tá? Para neutralizar os ataques do inimigo. É a oração. A Bíblia diz: orai em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Que Deus te abençoe sua vida, que o exemplo de Ezequias seja um exemplo prático. Siga o exemplo. A Bíblia diz que tudo que está escrito para o nosso ensino e aviso. Então, um ensino didático. Ezequias venceu. Ezequias, ele venceu uma chaga mortal através da oração. E Deus mudou completamente a mensagem e deu vitória para Ezequias. Um abraço, fica com Deus, tá bom? Que siga o exemplo de Ezequias. Ezequias orou. Ore, busque a Deus, não entregue os pontos, tá? O problema está difícil, mas para Deus não. Para Deus todas as coisas são possíveis. Aquilo que é impossível para mim é possível para Deus. Um abraço e fica com Deus. Amém.